Bom, pessoal, iniciando o estudo de limites. Bom, limite de uma função, a ideia ou o conceito de limite, ele está ligado à ideia de tendência, tá? Na verdade, é você estudar o comportamento de uma função para valores próximos a um determinado ponto. Valores de x tendendo a um determinado ponto. Como assim? Olha só, vamos ver um exemplo de uma função bem simples, uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais 2. Bom, para a gente poder fazer o desenho ou o gráfico dessa função, basta a gente pegar e substituir valores em x, realizar os cálculos e descobrir qual o par ordenado aqui em relação ao x que você adicionou. Então, olha só, se a gente colocar o x igual a zero, então a sua função, quando x for zero, é 0 mais 2, então vale 2. Se você pegar aqui x igual a 5, por exemplo, então a sua função, quando x for 5, vai ser 5 mais 2, então temos um resultado 7. E quando for x igual a 10, então f de 10 é igual a 10 mais 2, que é igual a 12. Com esses pares ordenados, a gente consegue desenhar o gráfico dessa função. Então, olha só. Então, nós vimos que quando x for zero, a sua função vale 2. Então, para x0, a sua função vale 2. Está aqui. Primeiro ponto. Quando o seu x for 5, a sua função vale 7. Então, quando o seu x for 5, a sua função vale 7. Mais ou menos aqui. Então, temos mais uma coordenada aqui. E quando o seu x for 10, a sua função vale 12. Então, quando o seu x for 10, a sua função vale 12. Então, aqui a gente consegue tranquilamente unir esses pontos e traçar o gráfico dessa função x mais 2. Então, perceba que aqui nesse gráfico, pessoal, a gente tem para cada valor x valendo 0, 5 e valendo 10, a gente tem uma imagem, um resultado aqui, olha, bem definido, tá? Função, o limite de uma função é você estudar qual será o comportamento, qual será o resultado dessa função quando você estiver se aproximando de um determinado valor. Vamos pegar, por exemplo, o número 5. O que acontece com a função, qual é o valor dessa função quando eu tiver valores cada vez mais próximo de 5? Porque quando x for exatamente 5, a gente sabe que a função vale 7. Mas vamos pegar aqui valores menores do que 5. 4,9. Bom, 4,9 mais 2 dá 6,9. 4,95 mais 2, 6,95. 4,99. 4,99 mais 2, 6,99. Ou seja, quando você estiver se aproximando cada vez mais de 5, o seu resultado vai se aproximando cada vez mais do número 7. E a análise, por outro lado, do 5 também é da mesma forma, para valores maiores do que 5. Vamos pegar aqui 5,1. 5,1 mais 2 dá 7,1. 5,05. Bom, 5,05 mais 2, 7,05. 5,0001 mais 2, 7,001. Ou seja, o seu resultado da função, quando estiver se aproximando de 5 pela direita, também se aproxima de um valor, que nesse caso é 7.
Então, limite de uma função é isso, é você verificar o comportamento da sua função, o resultado que ela vai assumir, quando você estiver se aproximando de um determinado ponto, quando o seu x estiver se aproximando de um determinado ponto. E como que a gente escreve isso? Então, olha só, limite, então a abreviação da palavra limite, da sua função f de x, quando x se aproximar de um ponto qualquer, que a gente chama de A, esse resultado vale L. Tá? Então essa é a definição de limite. A sua função dada aqui por x mais 2 é o f de x. Quando esse x se aproximar de 5 pela direita ou pela esquerda, o seu resultado vai se aproximar de 7, que é nossa letra representada aqui pelo L.